Olá, sexto e sétimo ano. Estamos retornando do recesso junino e estamos com nossa primeira videoaula do segundo semestre. Hoje nós vamos falar um pouco sobre textos jornalísticos, especificamente críticas e editorial. Então vamos para a aula. Isso, na apresentação, vamos falar de gêneros textuais hoje, gêneros que aparecem em textos jornalísticos. Os gêneros textuais são as estruturas com que se compõem os textos, sejam eles orais ou escritos. Essas estruturas são socialmente reconhecidas, pois se mantêm sempre muito parecidas com características comuns, procuram atingir intenções comunicativas semelhantes e ocorrem em situações específicas. Isso significa que os gêneros textuais eles se enquadram em determinados conjuntos por serem parecidos. Então, por isso que nós damos o nome e nós vamos trabalhar com dois: críticas culturais e editorial que aparecem nos jornais. Então, esses textos de editorial são sempre muito parecidos em todos os jornais, tanto faz escritos como orais. Eles sempre terão uma mesma estrutura. Então, por isso, os gêneros textuais. Hoje nós vamos trabalhar com crítica com editorial e na próxima semana entrevista e carta ao leitor. A crítica eu não vou fazer leitura, vocês podem parar o vídeo e fazer a leitura do que tem aqui. A crítica que fala aqui é uma crítica cultural, ou seja, é um texto que fala de uma obra cultural, ou uma música, ou um romance, uma literatura, uma peça de teatro, um filme, qualquer coisa desse tipo cultural. Então, tem uma parte do jornal que vai aparecer lá as questões cultural e sempre tem alguém que faz uma crítica a determinada obra. Uma coisa que não significa é o seguinte: muita gente acha que quando a gente fala em crítica, está falando que vai falar mal da determinada obra. Não. A crítica pode ser tanto falando bem como falando mal da obra, dependendo de quem vai fazer a crítica. Se o crítico gostou da obra, ele vai falar bem. Se ele não gostou, ele pode falar mal. Assim sendo, devemos considerar a crítica como um gênero textual situado na esfera jornalística, que tem por finalidade descrever um objeto cultural, como eu falei, representado por um livro, filme, peça teatral, CD, entre outros, conduzindo o leitor a apreciá-lo ou não. Repetindo novamente aqui, ó, vai apreciar ou não, dependendo do gosto do crítico, né? Se o crítico coloca lá que é muito bom e a pessoa concorda com aquele crítico, ele vai buscar essa obra. Se não, não vai buscar essa obra. Então, essa é a finalidade da crítica em um jornal. Isso não é só apenas em jornais escritos, tem também em jornais falados, jornais televisivos. Tudo isso aparece muitos programas com essa finalidade de fazer a crítica a objetos culturais. Existem algumas maneiras de se fazer essa crítica, né? Muitos autores fazem resenhas, que é um outro gênero textual, que é uma resenha para fazer uma crítica a determinado objeto cultural, ou faz um resumo da obra. Então são diversas as formas de se fazer essa crítica. Editorial é um gênero textual que aparece nos meios de comunicação, apresentando a opinião desses veículos de comunicação. Por exemplo, o editorial é a opinião de determinado jornal, determinada rádio, determinada emissora de televisão. Então, esse é o editorial. Ele é escrito por um jornalista, mas ele nem é sequer assinado por esse jornalista, porque ali está a opinião do órgão de imprensa e não de uma pessoa especificamente, é do conjunto de pessoas que trabalham ali, que comungam com aquela ideia. Então esse é o editorial. Os jornais têm por características dizer que são equipamentos imparciais, mas nessa parte aqui do editorial, eles se colocam como imparciais, por se tratar da opinião do jornal e não de um fato que ele tem que colocar como na notícia. A notícia ele tem que ser imparcial, ou pelo menos deveria ser imparcial nas notícias, porque ele está narrando ali um fato que ocorreu. Mas no caso do editorial, é o espaço
que o jornal pode ser imparcial, porque ele vai estar dando a opinião do jornal sobre determinado assunto. Os editoriais, como apresenta aqui, ó, são textos dissertativos, porque se baseiam em argumentos para colocar suas ideias. Ele tem que buscar argumentos. É crítico, expõe um ponto de vista, expõe o ponto de vista do veículo de comunicação que ele representa e, de qualquer forma, está informando sobre algum acontecimento, relata um acontecimento, dando sua opinião, baseando-se em argumentos. Então, por isso que o editorial é dessa forma. Esse vídeo segue como uma atividade para que os alunos possam fazer nessa primeira semana de retorno após as festas juninas. Bons estudos a todos e a todas e até a próxima semana.